Oi, pessoal. Então, agora nós vamos para a nossa terceira parte, ou terceira aula. A filosofia pode acolher os homens, comparando-os a três tipos de navegantes. Estamos aí, então, lendo o texto, né, a Vida Feliz, ou Vida Bem-aventurada, de Beata Vita, de Agostinho. Né? Então, aqui. Igitur hominum quos philosophia potest accipere, tria quasi navigantium genera mihi videor videri. Assim, parece-me que os homens que a filosofia pode acolher são de três tipos, como que três classes de navegantes. Texto um pouco truncado, mas é em função do método que estamos usando, que é o método de equivalência dinâmica, né, que é muito próximo aí do método de equivalência formal. Assim, parece-me que os homens que a filosofia pode acolher são de três tipos, como que três classes de navegantes. Unum est eorum quos ubi aetas compus rationis assumpserit, parvo imptu pulsulci remorum de proximo fugeunt, sesque condit in illa tranquillitate, undi caeteris civibus quibus possunt, quo admoniti conentur ad se, lucidissimum signum sui, ali cujus operis erigunt. A primeira é daqueles que, assim que atingem a idade da razão, com pouco esforço e com uma breve remada, fogem do que está perto e se recolhem naquela tranquilidade. De lá emerge um farol claríssimo de sua própria obra para os outros cidadãos, a fim de que advertidos se esforcem para alcançá-los. Então, o primeiro ponto que nós estamos vendo aqui hoje é que o Agostinho que está falando aqui não é o Agostinho bispo ainda. Ele, na verdade, está num ponto entre mentes, aí, entre a escrita do Acadêmicos, a escrita dos Solilóquios, o final dos três livros contra os acadêmicos ou contra os céticos. Acadêmicos não é o que nós chamamos hoje de acadêmicos, obviamente, né? É aquilo que se chamava no tempo dele de acadêmico. Então, seriam mais ou menos hoje uma espécie daquilo que nós chamamos de céticos. Nós vamos estudar essa obra mais na frente contra os acadêmicos, mas não somos nós da teologia, os acadêmicos aqui do nosso tempo, tá bom? Então, de certa maneira, então ele está conversando e assim, agora, sob o ponto de vista daqueles que estão interessados na teologia de Agostinho, numa perspectiva histórica, ele não era batizado aqui ainda. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que ele estava ainda naquele processo de tomada de decisão que ele vai alcançar em Milão e dizer assim, olha, vou parar com a filosofia e vou me dedicar só à teologia. E claro que ele não consegue se dedicar só à teologia, porque toda teologia envolve filosofia, e ele acaba passando aí para um processo de grande significação na vida dele, que é uma construção de uma filosofia política de cunho próprio. Por exemplo, o título que nós temos aqui, De Beata Vida, Vida Feliz, aparece na República de Platão. E na República de Platão nós temos ali que a vida feliz é uma vida que sempre necessariamente e assim, inexoravelmente, né, ou seja, inseparavelmente tem que estar aliado à política. Agostinho não vai pensar desse jeito, embora ele vá reformar esses conceitos de Platão, não só aqui no Vida Feliz, como também em toda a sua obra, né, ou seja, em todos os seus livros. Mas particularmente na Cidade de Deus é onde ele realmente faz modificações em relação a isso. Mas aqui já começa a gênese da modificação de Agostinho. Então quer dizer que Agostinho aqui não estava nem batizado ainda? Não, ele não tinha, ele estava em processo de, né, estava em vias de. Né, foi quando ele escreve, então ele tem, assim, nós temos o Agostinho, que é o Agostinho teólogo, e anterior ao Agostinho teólogo, e de novo, a gente fala teólogo, mas não é um filósofo, né, que está lá, assim, com certeza é os dois, né, um se separa do outro. Mas aqui é mais, a gente chama, né, assim, o Agostinho que está mais ligado ainda aos referenciais de filosofia, do ceticismo, do platonismo, né, que envolvem ele, né, e que ele está reformulando. Então, o De Beata Vita está nessa fase aqui, né, que ele escreve antes, portanto, de ser batizado. Depois ele vai escrever outros livros depois do batismo e com a decisão completa dele de se tornar um asceta. Agostinho se torna um asceta. Ele abarca os escritos de Paulo, ele adota os escritos, os evangelhos, numa, vamos dizer assim, numa posição extremamente radical de uma vida fugaz.
de uma vida simples, ascética, sem luxo, diminui tudo que ele pode, nada mais de banquetes, nada mais de vestimentas suntuosas, nada mais de casa confortável, ele diminui, né? Ele nos torna um extremo asceta, como os indianos, né? Aquela coisa dos renunciantes, né? Mas ele se aproxima muito ali de um ascetismo que a gente pode dizer que conversa ou conversaria com o ascetismo do budismo na sua fase inicial, né? Mas mesmo hoje os budistas têm, os monges, né, pelo menos os que eu tenho contato, eles têm um forte viés ascético, né, de renúncia do mundo. Agostinho também entra nisso, da renúncia do mundo, em função aí de um pensar filosófico cada vez mais claro, né? Então, para Agostinho, falar assim para Agostinho é até meio chato, né? Porque a gente lê muito isso, para Agostinho, para Agostinho, para Agostinho, como se eu estivesse fora, né, da análise, e para mim não é assim, mas para Agostinho é. Não, eu também concordo com Agostinho. Eu estou me colocando dentro da coisa. Eu concordo com Agostinho em todos os graus. Eu acho que, em relação ao ascetismo, eu acho que a vida da gente tem que ser uma vida mais regrada, mais ascética, né? Então, mais voltada à sabedoria, menos voltada ao conhecimento sensível que passa, né? Passa por meio dos confortos, que não tem jeito, o nosso corpo vai envelhecendo e vai passando mesmo, né? Com os intempéries de impermanência em relação às nossas finanças e assim por diante, né? Então eu acho que o Agostinho está correto, né? Não é para o Agostinho, é para o Agostinho e para o Plínio, né? Quando a pessoa fala assim, não, parece que ela consegue fazer uma dissociação completa entre o objeto de estudo e quem ela pensa e como ela pensa. Eu não acho dessa maneira. Eu acho que a gente não consegue. A gente é influenciado por aquilo que a gente lê em função de uma vacuidade ou uma interdependência entre quem lê e quem é lido. Ainda claro que Agostinho esteja muito distante do nosso tempo. Obviamente que ele está me influenciando de maneira nova, né? Eu estudava Agostinho quando eu era mais adolescente, depois na fase adulta 1, depois de 2003 em Taiwan, quando eu voltei para ficar pensando sobre a questão do mal no mundo, depois da Covid-1, né, o que teve em 2003, como disse, em Taiwan, eu estava lá, então eu retomei Agostinho, retomei Tomás, depois eu fui para a área do direito e assim foi indo, né? E agora o retorno a Agostinho de uma maneira mais, vamos dizer assim, madura, né? E a intenção do nosso curso é justamente fazer um estudo das obras completas de Agostinho. E aí já seria a segunda vez que eu passo pelas obras completas dele, para me lembrar de tudo aquilo que eu já estudei, né, sobre ele nessa busca de entendimento do porquê e da existência do mal no mundo, né? A morte, por exemplo, as doenças, as pandemias, o envelhecimento e todas as classes de demais sofrimentos que há no mundo acabam sendo, para mim, uma questão existencial. Uma questão que eu quero trabalhar minha vida toda e continuo trabalhando, espero conseguir ter saúde suficiente para trabalhar até o final da vida, né? Essa questão desse grande objeto que é o mal no mundo. Por que existe mal no mundo, né, na perspectiva da teologia cristã? Por que existe mal no mundo se Deus ama todo mundo incondicionalmente? Né? É muito mais fácil responder por meio do budismo do que por meio, ou dos budismos, do que por meio da filosofia e da teologia cristã. Mas deve ter um modo de responder sobre o mal no mundo de maneira satisfatória. Mas ainda que não tenha, vale a pena a gente pensar sobre isso até o final da vida. Claro que a pessoa pode não querer me acompanhar nesse processo de pensar sobre o mal no mundo, o que é ótimo, né? Porque cada um tem que buscar, claro, aquilo que te deixa mais feliz, como o próprio Agostinho coloca. Mas é que na minha perspectiva existencial, ou seja, na história da minha vida, para falar de uma maneira mais simples, essa questão acabou se transformando numa questão central, né? Então, nesse primeiro momento aqui, Agostinho diz sobre a questão de alguns que já têm uma tendência nata e que já vão para o lado da filosofia de imediato. Veja aqui, vamos voltar no texto. A primeira é daqueles que assim que atingem a idade da razão, né, assim começam a pensar filosoficamente, com pouco esforço e com uma breve remada, ou seja, começam a pensar e a questionar as coisas, com pouco esforço e breve remada,
foge do que está perto e se recolhe naquela tranquilidade. O que está perto? Aquilo que é dos órgãos sensoriais, aquilo que é do contato com aquilo que a nossa sociedade valoriza, né? Embora seja passageira, a sociedade valoriza, embora seja permanente, a sociedade valoriza, embora seja traga doença, a sociedade valoriza, né? Então eles rapidamente se afastam disso, e esse foge do que está perto marca a questão ascética, né? Marca a questão da investigação sobre a impermanência daquilo que é sensível, daquilo que é cognitivamente prazeroso, né, por meio dos órgãos sensoriais, né? E não para aí, né? Porque se fosse só o corpo, não é problema, mas as construções sociais que a gente faz a partir disso também entram nessa questão daquilo que está perto e se recolhem naquela tranquilidade. Então, uma das marcas do pensamento de Agostinho é justamente esse retorno à tranquilidade. Essa tranquilidade é uma tranquilidade meditativa, que necessariamente, como eu disse para vocês, envolve a questão ascética. De lá erguem um farol claríssimo da sua própria obra para os outros cidadãos, a fim de que advertidos se esforcem para alcançá-los. Então esse ideal filosófico, depois que se torna um ideal teológico em Agostinho, se reflete também necessariamente em todo mundo que estuda ele, e isso se refletiu em Lutero, que era um agostiniano, se refletiu em Calvino, né, que a gente pode dizer que estudou muito bem Agostinho, e se não era oficialmente, catolicamente, um agostiniano, era de tanto ter estudado Agostinho. E ele levanta, como diz Max Weber, a questão do ascetismo capitalista. Né? O capitalista deve guardar esse capital em excesso, por quê? Porque ele não se envolve com questões que não sejam ascéticas. Certo? Isso tudo é uma herança do pensamento agostiniano. Então e é claro que isso dispara uma questão ali de poder, de movimento, de capital, etc. Né? Então aqui depois, olha. Alter vero est eorum, superiorique contrarium, qui facilima fati maris decepti, elegerunt in medium progredi, longique a sua pátria, peregrinari audenti et saepi ejus obliviscuntur. A segunda classe é oposta à primeira. São os que são enganados pela face falsíssima do mar, escolhem aventurar-se mar adentro, ousam afastar-se da pátria por longo tempo e muitas vezes se esquecem dela. Então, nesse segundo momento aqui, Agostinho entra num segundo momento que já é um momento mais crítico, onde ele diz, olha, tem uma segunda classe de pessoas. A segunda classe é aquelas que se envolvem com o mar. Vamos lembrar que o mar aqui, o Agostinho estava se convertendo para o cristianismo, mas ele já não era um cara iniciante no cristianismo. Ele foi bem pensado para dentro da conversão dele. Então aqui ele já está muito bem articulado por meio das conversas com a Mônica, né, a mãe dele, que no catolicismo a gente chama de Santa Mônica, e com o Ambrósio, um dos doutores da patrística, que a gente chama de Santo Ambrósio no catolicismo romano e no catolicismo grego. Lembrando que a palavra santo sempre tem a ver com a presença do Espírito Santo sobre a pessoa, porque senão não faz sentido. Então, a questão aqui dos dois, né, santificados pela presença do Espírito Santo diz respeito ao pensamento teológico. À medida que nós avançarmos nos nossos estudos agostinianos, nós vamos ver aqui a questão da presença da mãe do Agostinho, principalmente nesse aqui de Beata Vita, ela aparece muito, e a gente começa a perceber como ele tem uma grande admiração pela mãe dele. Ela que insistiu tanto para que ele se tornasse um cristão. E depois nós vamos ver como ele retrata Ambrósio, né, que seria na verdade é mestre da mãe dele mais do que dele, né, mas que o batiza, né, em Milão, certo? Então, enganados pela face falsíssima do mar. E eu tinha parado nesse ponto do mar porque o mar sempre representa a política no pensamento de Agostinho. Tá bom? Então o mar, quando a gente lê o comentário aos Salmos, ele diz que é o mundo da política, é o mundo das questões vamos dizer assim, de fama, de prazer, de fortuna, de riqueza, é o mar. Então, são os que enganados pela face falsíssima do mar, está dizendo que não é falso, é muito falso. Por quê? Porque ele mesmo já está envolvido dentro disso. Escolhem aventurar-se mar adentro, ou seja, escolhem se adentrar dentro desse mundo que Agostinho chama de política, né? Mas não é
política da boa, é a politicagem, né? Porque política é necessário, ele mesmo vai dizer isso na Cidade de Deus, etc. Não que a gente precise da autoridade dele para sacar isso, porque a gente não precisa, né? Sem política não existe sociedade, né? E aí eu não estou sendo dos pensamentos liberais como Locke, Hobbes, Rousseau, não precisa chegar aí. É óbvio, né, que a gente se desassocia a questão política, como é que você vai sobreviver? Mas a politicagem é a que ele está dizendo aqui dentro, né? Então escolhem aventurar-se mar adentro, ousam afastar-se da pátria por longo tempo. O que é essa pátria? Essa busca espiritual. Essa busca por algo que vai além da mortalidade, além dos bens imediatos, além daquilo que nós podemos obter e perder rapidamente pela impermanência do nosso corpo. Algo que nossa razão alcança, algo que nosso espírito alcança, nossa mente, algo que portanto, cognição chega por meio de um raciocínio, ou de vários raciocínios, sobre o sentido da vida humana. Por longo tempo e muitas vezes se esquecem dela. Por longo tempo ficam brincando para obter prazer e sobrevivência do corpo e muitas vezes se esquecem da busca originária, que é aquela pergunta que nós fazemos sempre sobre para que serve essa vida, para onde a gente vai, qual o sentido de viver no mundo, como viver bem no mundo. Mas Agostinho vai dizer já de cara nos Retratações, que já como conversei com vocês, seria mais ou menos uma terceira fase do pensamento de Agostinho, já Agostinho no final da vida, que não se pode obter a felicidade nesse mundo, é impossível, e a não ser em esperança, né? Então, aqui na Beata Vita e nos Solilóquios, ele vai dizer que é possível alcançar a felicidade nessa vida, assim como com outros acadêmicos. A alma alcança quando começa a conhecer Deus. No entanto, nós temos um problema sério. Qual é o problema sério? O problema é de que Agostinho retrata isso, dizendo que ele não gostou de ter dito isso. Né? Ele não me agradou. Quando ele lia o próprio livro dele, ele falou, não me agrada essa posição mais. Por quê? Porque é só em esperança. Né? Ainda que a gente tenha todos esses, vamos dizer assim, esses momentos de felicidade, de descobrir coisas interessantes sobre o sentido da vida humana, tendo como aparato a ideia de Deus, a ideia teológica, claro, da teologia revelada, né? O que nós encontramos ainda é infelicidade e uma certa prisão dentro desse mar que ele está dizendo aqui, né? Então agora vamos continuar para o nosso próximo momento, que é aqui, ó. Os signesio quo et nimis latent modia pupi ventus, quem prosperum putante, fuerit prosectus, penetrante in altissima miserarum, elat atque gaudentes, quod eis, usquiquanque, facilima serenitas voluptatum honorumque blanditur. Se um vento de polpa que julgam favorável os acompanha de modo oculto e traiçoeiro, avançam orgulhosos e alegres para o abismo das misérias, porque a falsíssima bonança dos prazeres e das honras os ilude. Então aqui novamente nós percebemos, né, a questão aqui já da tomada de Agostinho em relação a uma posição filosófica, que a gente pode dizer que é a posição filosófica clássica, né? O filósofo não se importa muito com bens materiais, né, classicamente falando. Ele está atrás daqueles bens universais, permanentes, que são alcançados por meio da contemplação, da oração, da meditação, e que se contrapõem a esse abismo das misérias, né, que seria o modo como aqueles que sustentam o orgulho por terem, por exemplo, prosperidade material, ou prosperidade em alguma coisa, ou ser muito bem sucedido em algo, ter sucesso em algo, ter fama em algo, aí se sustentam a partir disso. Ele diz que é porque a falsíssima bonança dos prazeres e das honras os ilude, né? Então, as pessoas gostam dessas pessoas, lembra aquela questão da politicagem, né? Gostam delas, elas manipulam as questões, né? E entendem como funciona aquela lógica, agem de acordo com ela. Aí Agostinho diz, isso é o mar, isso é o afastamento, isso vai contra aquele modo de vida proposto por Cristo para que se busque Deus. Isso fala muito no nosso tempo, né? Nosso tempo acaba voltando aqui
acaba aparecendo aqui, em função dessa questão dos questionamentos que nós fazemos hoje em relação a modos de pensar atuais que parece que conversam com Agostinho, de fato, de certa maneira conversam, mas é claro que se ele estivesse hoje aqui, ele estaria estudando, por exemplo, o neoliberalismo tardio, né? Ele estaria estudando também as questões de liberdade face ao Estado, as questões das teorias políticas liberais, né? Que dão um ensejo aí à configuração que nós temos para garantir a liberdade dos seres humanos mediante a presença do Estado, que controla isso, para que aquelas questões que foram explicadas pelos filósofos modernos, liberais, como já citei, Locke, Hobbes, etc., Montesquieu e assim por diante. Basicamente, Montesquieu faz muito sentido aqui, porque ele coloca a questão de freios e contrapesos justamente para garantir a liberdade do indivíduo em frente ao Estado. Mas aqui nós temos o Agostinho dizendo, embora nós tenhamos tudo isso, entende-se? Eu acredito que Agostinho diria isso aqui, ainda assim isso é uma falsíssima bonança dos prazeres e das honras, se a pessoa escolher apenas esse modo para viver, ou seja, viver só nessas transações comuns, convencionais, né? E ele diz que isso é uma ilusão. Claro que isso conversa basicamente de novo com o ascetismo budista, né? Indiano ou primário, né? O mais próximo, né? O inicial, conversa muito bem com isso, em função, e com a filosofia budista chinesa também vai conversar, porque tem essa questão até hoje, né? De um enfrentamento em relação ao acúmulo de bens, né? Todo acúmulo de bem tem que ser direcionado para as pessoas. Isso também tem no cristianismo, muitas igrejas e comunidades eclesiais de base, etc., vivem isso, particularmente na América Latina, né? Mas em outros países não necessariamente é assim. Eu sei que na África é assim, na Índia nós temos isso também, na própria China nós temos cristãos assim, mas não me parece que no norte global nós tenhamos muito disso, né? Dessa vivência, assim. Mas tem, né? A gente nunca pode dizer não tem, porque daí se a gente diz que não tem, a gente está cometendo é como se fosse possível saber isso, né? Mas parece que não aparece tanto assim, mas eu tenho certeza que tem. Por quê? Porque se alguém for alfabetizado, souber ler os evangelhos, ele vai chegar nesse ponto também. Se ele ler as cartas de Paulo de uma maneira um pouquinho crítica, ele chega nesse ponto também. Se ler de maneira não crítica, também chega. A questão é que a gente sempre gosta de fazer uma certa mudança e tal, né? Bom, que aqui no nosso país, principalmente no nosso lado teológico, nós não temos super ricos, nós não temos ricos, nós temos no máximo pessoas de classe média que se esforçam muito para trabalhar e ganhar vida. Então aqui, né, nós estamos um pouco fora desse viés, né? Ainda bem. Mas por que ainda bem? Porque nos permite, né? Porque tem preconceito com rico, era o que faltava, né? Não gosto de rico. Pô, vamos com calma aí. Agora, mas porque nos permite se aproximar mais dessas referências que estão aqui no pensamento de Agostinho, né? Então vamos para a próxima parte. Is profecto quid allude optandum est, quamquedam in illis rebus aquibus laeti essipintur, e nos prepara, et si parum est, saviens homino tempestas contrarieque flans ventus, qui eius ad certa et solida gaudia, vel flentes gementesque perducat. Então, para estes, o que mais se pode desejar senão uma certa adversidade naquelas coisas que os acolhem com alegria? E se isso não bastar, uma tempestade furiosa e um vento contrário que os conduza, ainda que chorando e gemendo, às alegrias verdadeiras e sólidas? Então aqui Agostinho começa a trazer uma certa solução, ele está dizendo sobre o que vai se desenvolver posteriormente como a providência divina em Agostinho. Para estes, os que se afastam então da segunda classe de pessoas, o que mais se pode desejar senão uma certa adversidade, ou seja, um certo sofrimento, certos obstáculos, que permitam que eles não enxerguem mais a coisa como sendo um mar de rosas, como sendo algo desejável, né? Então ele fala assim, naquelas coisas que os acolhem com alegria. Então, dentro desse movimento, dentro do mar, dentro da politicagem, das relações sociais, etc., o que mais se pode desejar do que certos obstáculos que despertem a pessoa
para que ela entenda que ela tem que buscar o bem superior, o bem perfeito, o bem imortal, que seria Deus. E se isso não bastar, uma tempestade furiosa e um vento contrário que os conduza. Ou seja, se uma pequena adversidade não bastar, então que venha uma tempestade furiosa, uma doença degenerativa, alguma coisa assim, que bata forte na pessoa para ela se voltar para a busca de Deus. E um vento contrário que os conduza. O que é esse vento contrário? Os movimentos sociais que acontecem, as pessoas que não conseguem dar certo, perdem emprego, etc. Então, que conduza para Deus. Veja que Agostinho tem uma certa radicalidade aqui, né? É uma seta de fato, né? Falando aqui. Alguém que está renunciando ao mundo mesmo em busca desse desejo que ele tem. Mas é uma renúncia que não é total, você percebe? Ele não vai para a montanha. Ele não vai para os Himalaias. Ele não vai para a caverna. Ele permanece na cidade. Dentro da cidade ele realiza a renúncia. Isso é muito interessante, Agostinho. Porque isso novamente, conversa com a gente diretamente. Sem largar as coisas, ele permanece sob o influxo delas, mas renunciando, escolhendo, dizendo, olha, isso eu quero, aquilo eu não quero, em função desse grande amor que ele tem pela felicidade que não passa, que aqui ele chama de Deus. Né? E ele diz que a vida feliz é essa busca. Ainda que só em esperança, como ele coloca em retratação, que a gente vai conseguir. Né? Porque isso só vem depois, quando se entra na eternidade. Né? Ainda que chorando e gemendo, as alegrias verdadeiras e sólidas. Ainda que chorando e gemendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui que está o sentido da coisa, certo? Agostinho vai buscar lá em Jesus para trazer essa ideia, chorando e gemendo, as alegrias verdadeiras e sólidas, ou seja, né, a bem-aventurança, ou seja, a vida feliz ocorra por meio de um enfrentamento e a pessoa entenda aquilo que vale a pena buscar mesmo e o que vale a pena deixar de lado. Né? E agora vamos continuar aqui então com o pensamento de Agostinho. Uius generis tamen pleric nodum longius evagat, quibusdam nointam gravibus molestis reduncultur. Contudo, muitos desse tipo, que ainda não se afastaram do demasiado, são reconduzidos por provações não muito graves. Quer dizer, o Agostinho já suaviza. Algumas pequenas provações podem conduzir a pessoa até Deus. E sunt omnis quoscum vel lacrimabilis trago ediae fortunarum suarum velinanium negociorum anxiae difficultatis quasi nihil aliudi habentis quod agant in libros doctorum sapientissimorunc hominum trucerint in ipsu Codamondo, porto e vigilante. Onde ilus nulla maris ilus promissa nimium falso redentes excludante. São aqueles que, quando as tragédias das suas circunstâncias, ou as angústias das suas ocupações vazias, como se não tivessem mais nada que fazer, os empurram para os livros os sábios e doutos, despertam, por assim dizer, no próprio porto, de onde nenhuma promessa enganadora do mar os conseguirá afastar. Então nós vemos aqui o Agostinho falando sobre a filosofia. A busca pelo sentido de vida conduz a pessoa aos livros dos sábios e doutos. Claro que nessa primeira fase de Agostinho ele está trabalhando aqui a questão da filosofia. Já é uma filosofia cristã, sem dúvida alguma. Mas ele não chegou ainda a ser batizado lá em Milão, então ele ainda não deixou completamente a ideia de que existe algo dentro da filosofia que pode levar até Cristo. Na verdade, ele não abandona nunca essa ideia, ele usa essa ideia. Mas ele suaviza muito isso depois, quando ele começa a pegar realmente pesado na teologia. Então existe uma filosofia agostiniana, sem dúvida alguma, que é própria. Não é um paralelo, como tem muita gente que diz assim, não, porque o Agostinho era um platônico. Ele usa referenciais platônicos, tem gente que fala, não, ele é um neoplatônico. Pode ser, né? Alguns momentos a gente vê algumas coisas aqui, mas eu acredito que ele está desenvolvendo uma filosofia muito mais própria do que só se baseando em cima de platonismo. Sem dúvida alguma, ele se contrapõe muito ao platonismo, né, ao platonismo, e é claro, a gente pode usar um artifício retórico, dizendo que quem se contrapõe muito é porque está dentro, então não pode deixar de estar lá dentro, mas de fato me parece que ele vai um pouco além disso em função da teologia revelada. Né?
Então, são aqueles que, quando as tragédias das suas circunstâncias, as angústias das suas ocupações vazias, né, ou seja, o sofrimento e a falta de sentido, né, seja sofrimento, pode ser financeiro, está angustiado porque tem que pagar conta, porque vai ficar devendo no banco e etc. Né? São aqueles que, quando as tragédias das suas circunstâncias, as angústias das suas ocupações vazias, como se não tivessem mais nada que fazer, os empurram para os livros dos sábios e doutos. Então, o caminho que Agostinho começa a falar é através do estudo, perceberam aqui? Através do estudo. Ele não está falando, vá procurar um padre, vá procurar um pastor, vá procurar um bispo. Ele falando, através do estudo, através da busca própria. Claro que pastores, padres, bispos, professores, mestres, doutores ajudam a gente imensamente. Você já imaginou se eu estivesse falando o contrário de Estado, não tira em mim mesmo, né? Mas a questão é que o Agostinho fala que livros dos sábios e doutos. Esses sábios e doutos também explicam oralmente, né? E despertam, olha lá, despertam, a palavra desperta, olha que interessante. Né? A palavra despertar, se a gente fosse trazer para o sânscrito, uma das acepções adivinha qual que é? É Budi, Buda, né? O despertar, né? O desperto do sono. Né? Então, por assim dizer, no próprio Porto, olha lá, e vigilante. Esse e vigilante que está ali é essa questão do despertar que está aqui, né? É um estar vigilante, né? De onde nenhuma promessa enganadora do mar os conseguirá afastar, né? Então, mas essa questão toda hora o pessoal fica falando de engano, por que tem tanto medo assim? Porque o engano traz a impermanência. E aquilo que a gente pensa sobre a impermanência é aquilo que a gente não pode confiar. A questão toda da fidúcia, a confiança. Então, aquilo que é falso é aquilo que me engana. Então, eu não posso confiar. Então, a busca toda da vida eterna é aquilo que eu posso confiar. Por quê? Porque existe uma questão aqui da possibilidade de uma conformação da nossa alma com o objeto que nós desejamos. Se nós desejamos a vida eterna, e vida eterna é um atributo divino, então nós nos configuramos com aquilo que tem a vida eterna, que seria aqui no caso Deus, certo? Isso é através do meio do quê? Do meio da sabedoria, para os livros dos sábios e doutos. E continuando agora aqui. Est autem genius inter aec per tertium eorum, quivel in ipso adolescentiae limini, vel iam diu muntunci jactanti, tamen quedam signa respeciunt, et sua dulcissime patrie, quamvis in ipsis fluctibus recordantur, et aut recto cursu in nullo falsi, et nihil morat, eam repetunt, audi prerunci vel inter nubila deviantes, vel mergentia contuentes sidera, nel nonulis ille cebris, capti bonae navigationis tempora differentes, erranti diutis, saep etiam periclitantur. Existe ainda um terceiro tipo. Aqueles que, seja no limiar da adolescência, seja depois de muito vaguear e sofrer, ainda assim vislumbram alguns sinais e se lembram da sua querida pátria, mesmo em meias ondas. Estes ou seguem o rumo certo, sem se enganar e sem demora, e retomam a ela, ou por vezes desviando-se entre as nuvens, olhando para os astros que se põem, ou seduzidos por encantos, adiando a hora da boa navegação, erram por mais tempo e muitas vezes correm perigo. Então Agostinho diz, o primeiro tipo é o tipo sábio. Encostou no sofrimento, encostou na ausência de sentido e fala, vou buscar isso, e permanece na tranquilidade da vida cética, da vida de busca, da vida de meditação, da vida de estudos, né? De observação das coisas, de trazer a coisa para o referencial de buscar a Deus. E o segundo tipo, a segunda classe de pessoas, que se envolvem com o mar, que vão buscar honras, que vão buscar riquezas e etc. Né? Eu acredito que isso, na verdade, nós todos não temos, né, essa classe do 1 para a classe 2. Acho que todo mundo passa pelos dois pontos.
né? No certo ponto todo mundo passa pelos dois, né? Não é só um, né? E daí tem o terceiro tipo, né? Que no limiar da adolescência, cuidado, a adolescência aqui não é fase adolescente de vida. É quando a pessoa começa a descobrir a sua liberdade, o seu papel no mundo, buscar o seu trabalho, né? Buscar o seu sentido de vida, e ele percebe que ele tem uma certa autonomia. Essa é a ideia que está aqui. Ou seja, depois de muito vaguear e sofrer, ainda assim vislumbram alguns sinais e se lembra da sua querida pátria, mesmo em meio às ondas. Quer dizer, quando ele começa a descobrir esse negócio de honra e etc., ele fala, pera, isso não parece... isso não parece muito... vamos dizer assim, não parece muito correto, muito ok, né? Para mim, eu acho melhor eu voltar para trás, né? E sair um pouco das ondas, né? Das relações sociais, etc. Estes ou seguem o rumo certo, sem se enganar e sem demora, aí que torna eles da primeira classe, e retornam a ela, ou por vezes desviando-se entre as nuvens, olhando para astros que se põem, ou seduzidos por encantos, olha lá, desviando-se entre as nuvens, né? O que seriam essas nuvens? Que ele está no alto, né? Então olhando para aqueles que já são bem-sucedidos e falam, não, então vamos para aquele lado para tentar imitar esses que são bem-sucedidos, olhando para os astros que estão ainda acima das nuvens, ou seja, aqueles grandes bem-sucedidos, né? Aqueles né? Hoje nós podemos dizer os grandes empresários, por exemplo, ou grandes pastores, ou grandes líderes religiosos, políticos e assim por diante, ou então grandes pesquisadores, né? Que se põem ou seduzidos por encantos. O que seriam esses encantos? Aqui é um pouco mais difícil, né? Seduzidos por encantos, quer dizer, seduzidos por coisas como fama, né? Como respeito, adiando a hora da boa navegação, ou seja, adiando a hora da sua investigação profunda, analítica sobre as coisas, erram por mais tempo e muitas vezes correm perigo, né? Então nós temos aí um terceiro momento, né? Ou seja, 3 classes de pessoas. Ou seja, a primeira classe de pessoas são as que vão rapidamente. Segunda classe, que são tomadas como pelas coisas do mar. E a terceira classe, um pouco indeciso, erram muito. Claro que se você lê os evangelhos, você sabe que ele está fazendo um paralelo aqui à parábola do bom semeador, né? Do bom semeador, a parábola do semeador, não do bom semeador, né? Que sai, joga, a semente cai em meio às pedras, fustiga, depois em meio ao espinho sufoca e finalmente a semente cai em terra boa, né? Só que tem um quarto que ele não colocou aqui, né? Que é aquele que a semente que cai na beira do caminho, o corvo come, né? O demônio retira, né? Das palavras de Jesus, os demônios retiram das pessoas, o diabo, aquele que separa, né? Retira das pessoas essa tendência, né? É claro que a gente pode entender isso de várias maneiras, mas vamos voltar aqui. Quos item saep non nulla influxis fortunis calamitas quasi conatibus eorum adversa tempestas in optatissimam vitam quietanque compellit. Estes também, frequentemente, algumas calamidades nos bens estáveis da fortuna. Como uma tempestade contrária aos seus esforços, acaba por levá-los à vida desejada e tranquila. Então, né, nessa terceira classe, nós vamos ter aí calamidades acontecendo sobre os bens estáveis da fortuna. E aqui nesse ponto da fortuna, Agostinho fala nas retratações, ele fala que ele usou demais a palavra fortuna. Ele não gosta mais da palavra fortuna. Ele vai dizer, a palavra fortuna, na verdade, o que eu queria dizer era providência divina. Como eu estava muito acostumado com a linguagem filosófica daquele tempo, eu acabei pensando nisso como se fosse aí essa ideia de fortuna, do acaso. E Agostinho retrata isso, né, contra os acadêmicos, solilóquios de vida feliz, quando ele faz a sua autorreflexão, ele diz que não existe fortuna, existe providência divina. Então, para que a pessoa não entenda errado o que ele está dizendo, né? Então, estes também, frequentemente alguma calamidade nos bens estáveis da fortuna, ou seja, Deus estaria enviando alguma calamidade sobre os bens para que a pessoa se volte para aquilo que é eterno, para que a pessoa se volte para a busca daquele que é o bem supremo, como uma tempestade contrária aos seus esforços. Se esforça, se esforça, se esforça, não consegue. Se esforça, se esforça, se esforça, não consegue. Se esforça, se esforça, se esforça, não consegue. Então, aqui nessa perspectiva é Deus.
Se fosse uma perspectiva budista, seria o karma da pessoa, né? Ou seja, as ações que fizeram, que ela teve feito, agora buscam ela como se fosse consequência das ações. Claro que aqui o tempo é linear. O que quer dizer isso? Jesus vem como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e leva até a escatologia final do indivíduo, que é a sua morte. Então, e mesmo se não tivesse Jesus, o indivíduo morre e aí ele iria para a mansão dos mortos. Depois criou-se a ideia do inferno, depois criou-se a ideia da dormição sempre constante das pessoas que morrem em Cristo esperando pela ressurreição. Não tem inferno. Quer dizer, depende aí da linha teológica que a gente toma para entender essa questão da escatologia. Mas quando a gente pensa em sistemas fora disso, como o sistema da filosofia não, da religião taoísta, e o sistema vamos dizer assim, das religiões budistas, o tempo é circular. Sendo tempo circular, então existe aquela questão do renascimento, que não é igual à herança cristã que aparece no espiritismo kardecista, por exemplo, que a pessoa renasce sendo a mesma alma, que tem muito a ver com o platonismo. O platonismo pensa assim, né, que a pessoa morre, o corpo morre, a alma transmigra para outra, é metempsicose que a gente chama, né, em grego. No budismo não é metempsicose, porque a alma muda também. Então o que ocorre é uma mudança radical de tudo, de maneira que aquele ser que existiu numa vida já não existe na próxima. Mas aquele substrato vital que está ali, que a gente chama de alma, de acordo com a filosofia grega, permanece, mas permanece enquanto vida, como propriedade vital, mas não permanece em relação ao resto. O resto é submetido a uma mudança radical, ou seja, a pessoa que morre nessa vida, ela nunca mais volta. Que é diferente do kardecismo, por exemplo, que a pessoa consegue se lembrar de várias vidas sendo a mesma pessoa. Na referência dos budismos, a pessoa até lembra de vidas anteriores, mas ela sabe que ela não é mais ela, que não tem como voltar atrás, e aquelas lembranças não fazem muita diferença, a não ser no pensamento moral, ético, que seria a ideia de não fazer coisas erradas para não colher as consequências. E por que eu estou falando isso? Porque essas questões aqui, tempestade contrária aos seus esforços, quando se fala de budismo, deixa claro para o cristianismo que a fortuna, o acaso, é na verdade a providência divina. Para os budistas isso não é aceitável, né? Os budistas falam assim, os diversos proponentes budistas falam assim, não existe uma providência divina porque Deus teria que ser sempre amor, teria que ser sempre ser compaixão, então não poderia criar obstáculos. Mas aqui na forma cristã de ver esse amor incondicional de Deus, envolve Deus se preocupando tanto com a pessoa que ele manda de fato tempestades contrárias aos seus esforços, certo? Não, mas é o mal. Então, é por isso que eu estava dizendo para vocês, a pesquisa sobre o mal é muito interessante porque ela se confronta com a questão da providência divina na referência cristã. É Deus quem manda o mal? Então, não pode ser, porque Deus é completude, mal é ausência. Então, como é que fica essa dicotomia, esse embate? Então, é por isso que é projeto de vida, porque a gente não vai conseguir responder isso agora. E talvez a gente nunca vá conseguir responder. Por quê? Porque nós temos duas ideias que não se complementam, a não ser quando Agostinho, por exemplo, traz a ideia de uma inteligência divina que guia as coisas, que é chamada de graça, né? A graça, né? Que é esse amor incondicional de Cristo, Cristo ressuscitado, providência divina, que vão guiando as pessoas e que fazem aparecer de fato tempestade contrária a seus esforços, para que possa lá, por levá-los à vida desejada e tranquila, certo? Para levá-los à vida desejada e tranquila. Para levá-los à vida desejada e tranquila. E a vida desejada é Deus e a tranquilidade é a vida eterna. Certo? Então, acabamos aqui a nossa terceira parte, ou terceira aula. Na próxima nós vamos ver aqui o item 1.3, a sabedoria dos antigos comparada a um monte imenso. Tá bom? Então, legal, vimos que nós temos 3 classes de pessoas, essas 3 classes são muito interessantes. Acaba também conversando lá com Mahayana Sutralankara, um texto do século V depois de Cristo na área budista, para quem está fazendo essa pesquisa, né, de diálogo interreligioso e comparativo entre os dois sistemas. Aqui nós temos uma forte ponte com Grota, né, com a ideia de classes de pessoas também, e como nós podemos perceber aqui, Agostinho faz uma certa transformação, ele não aceita a questão de classes no sentido imóvel, né, e também não coloca aqui a questão de classes como sendo uma questão de retribuição,
mas coloca a questão de classe como sendo uma questão de busca, perceberam? A questão da classe para Agostinho é uma questão de busca. Tem aqueles que estão buscando, já ficaram tranquilos, aqueles que erram na busca e ficam no meio do mar, e aqueles que vão e não vão, até que chega uma hora que tem que ir, por quê? Porque a providência os empurra de maneira definitiva. Então é isso, muito obrigado pela sua participação nessa aula e vejo você na nossa próxima. Até mais, tchau.